Fala galera, aqui é o Ramon, mais um vídeo do Lab Humanas no YouTube e a gente vai falar um pouco sobre maio de 1968. Por que esse mês, por que esse ano é tão importante, acontece tantas coisas importantes nesse ano, que faz com que o ano de 1968 seja o ano, talvez o ano mais importante do século XX. Cola com a gente que a gente vai falar um pouco de como isso cai no Enem, como as consequências do maio de 1968 caem no Enem. Para a gente entender o que foi o maio de 1968, a gente precisa perceber o que é a França, em que condições está a França pós-Segunda Guerra Mundial. No pós-Segunda Guerra Mundial, a França está passando por um processo de reconstrução muito demorado. Contando com uma certa ajuda dos Estados Unidos, a França está se reconstruindo, está se reerguendo do pós-Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar que a França está sendo governada por um cara chamado General Charles de Gaulle. O de Gaulle ele vai ser um cara que, dentro de uma certa perspectiva, ele é considerado um herói de guerra francês, porque ele que articula uma certa resistência contra a invasão francesa naquele contexto. E em 1958 ele se torna presidente. Então, portanto, de 58 até 68, o cara estava ali há 10 anos no poder praticamente. E por conta disso, há uma juventude que está chegando na universidade naquele contexto, uma juventude que nasce pós-Segunda Guerra Mundial, uma juventude que a gente chama essa juventude de juventude baby boom, que é uma juventude que está ali nascendo pós-Segunda Guerra Mundial, uma juventude que está chegando na universidade naquele contexto, e é uma juventude que vai absorver muito dos valores da contracultura. A contracultura que vai ser tipo um movimento que vai estar ali vinculado a uma questão da liberdade sexual, da liberdade de expressão, e essa juventude vai estar ali em maio de 68 protestando contra o governo francês por uma série de questões que a gente vai colocar aqui mais adiante, mas era uma sociedade que vivia em certos valores arcaicos, valores conservadores, que não cabiam dentro de uma leitura que aquela juventude fazia naquele momento. O movimento de maio de 68 começa dentro da Universidade de Paris, que é quando o momento onde ali que a reitoria da Universidade de Paris vai, de certa forma, proibir que estudantes de sexo masculino e feminino durmam dentro do mesmo dormitório naquele contexto. E agora imagina você está chegando ali com seus 17, 20 anos ali dentro da universidade, você está encontrando ali uma gata, ou você está encontrando teu crush ali, porra, falar, e aí, hoje tem? Vamos, a gente se encontra ali e tal, vamos, enfim, fazer um negócio ali. E não pode. Não pode porque a universidade está proibindo, porque isso tudo faz parte dentro de um processo de reforma educacional que está acontecendo dentro da França naquele contexto. Uma reforma com um viés muito conservador que vai desagradar esses estudantes. Esses estudantes vão se articular, na verdade, na figura de um indivíduo chamado Daniel Cohn-Bendit, que hoje é um dos principais políticos franceses a nível europeu. Esse cara, na verdade, vai articular os movimentos estudantis, né, da Universidade de Paris e, na verdade, ele vai conseguir apoio também dos estudantes universitários de Sorbonne, que é hoje, inclusive, uma das universidades mais conceituadas do mundo. O que vai acontecer é que esses grupos vão ganhar as ruas, vão criar slogans como faça amor, não faça guerra, é proibido proibir. E essa galera, quando vai às ruas, ela entra em confronto com a polícia. Então, mais ou menos, algo em torno de 400, 500 estudantes vão ser feridos nesse processo, que vai ficar conhecido como a Noite das Barricadas. Estudantes esses que têm demandas bem específicas, como liberdade sexual, uma reformulação política, liberdade de expressão. Lembrando que essa reformulação política se dá porque o governo de Gaulle já está ali durando 10 anos e por conta disso tudo você ainda tem um questionamento de integrar, na verdade, os indivíduos que vêm de regiões que foram colonizadas pela França, como Argélia e Vietnã, integrar essa galera dentro da sociedade francesa. Então há uma perspectiva também de críticas à sociedade de consumo. Então há críticas aqui que são bem contundentes àquele momento que está acontecendo aqui, que está saindo daquele escopo da Guerra Fria, daquela galera que vai pensar um mundo dentro de uma perspectiva de esquerda e outra de direita. Então percebam que, na verdade, esse movimento estudantil ele vai ter demandas bem específicas que vão sair dessa perspectiva da Guerra Fria e que vão sacudir, de certa forma, a sociedade francesa. O tremor vai ser tão grande, cara, que quando vai chegar ali um ponto que essa galera tá tomando tanta porrada da polícia, que os trabalhadores franceses, a classe trabalhadora francesa, vai promover uma das maiores greves gerais que acontecem dentro do território francês, no dia 13 de maio de 1968. Na verdade, o que vai acontecer? 66% da força produtiva francesa vai cruzar os braços, que essa galera também quer melhores condições de trabalho. Essa galera tá vindo desde a Segunda Guerra, não tá vendo uma França crescer economicamente como se esperava que ela crescesse pós-Segunda Guerra Mundial. Então isso vai gerar um certo desconforto no governo de Gaulle, que
que esses movimentos, na verdade, vão ganhar, inclusive, um apoio de figuras notáveis dentro do campo das humanidades. Você vai ter o Michel, não esse Michel que essa bodega dessa edição tá botando aqui, né? Eu tô falando do Michel Foucault, filósofo existencialista, que vai criticar a questão manicomial, a questão da sociedade de vigilância. Um grande filósofo francês aqui, um filósofo existencialista. A Simone de Beauvoir, que já foi questão do Enem. A Simone de Beauvoir que vai ter aquela questão lá do chamado segundo sexo, né? Ela tem um livro chamado Segundo Sexo, de onde vão tirar um trecho chamado Não se nasce mulher, torna-se mulher, que foi uma questão polêmica pra cacete no ano de 2015. Ela vai tratar muito bem ali a questão do gênero feminino. E tem também aqui o Sartre, né? O Sartre vai criticar contundentemente a Guerra do Vietnã e a Guerra da Argélia. Então, o que está acontecendo aqui? A independência da Argélia, perdão. Esse cara, o Sartre, na verdade, ele percebe que está acontecendo ali um contexto de Guerra do Vietnã, tipo, e está criticando aquilo, né? Tanto que o Sartre, né, tipo, perguntam para ele, em um determinado contexto, o que o Sartre vai fazer com relação à Guerra do Vietnã. Ele fala, meu irmão, eu estou criticando a Guerra do Vietnã, eu sou filósofo, eu critico esse troço aqui. Eu não tenho, pelo menos, a obrigação nesse contexto, porque eu não sou combatente, eu não vou para a guerra nesse contexto. Então, o que vai acontecer a partir daqui, galera, é que a gente começa a perceber que 68 ele não é um ano qualquer. Na verdade, em janeiro, a gente tem a ofensiva do Tet lá no Vietnã, que, na verdade, os comunistas começam a imprimir uma série de derrotas contra os americanos, o que vai levar até o final da guerra uma ofensiva dos comunistas contra os norte-americanos. A gente tem no mês de maio o assassinato do Martin Luther King, grande ativista do movimento dos direitos civis, do direito dos negros dentro da sociedade norte-americana. O maio de 68 a gente já está tratando aqui nesse vídeo. Em junho a gente tem aqui no Brasil o assassinato do estudante Edson Luiz no restaurante Calabouço, que vai levar a gente até a passeata dos 100 mil, no contexto de ditadura civil-militar, né? Que é um momento que logo após essa passeata a gente vai ter aqui um endurecimento da ditadura, né? A ditadura vai acabar se tornando mais repressiva naquele contexto, que a gente vai chegar no mês de dezembro com o ato institucional número 5, que a gente vai tratar em outro vídeo aqui. Mas então percebam, galera, que o ano de 1968, de acordo com alguns autores, é um ano que não acaba, né? Ele não acaba porque, na verdade, ele coloca questões que são bem pontuais até hoje, que até hoje se discute. Por exemplo, a questão do machismo e feminismo, que a própria Simone de Beauvoir vai colocar isso brilhantemente. O próprio Enem de 2012 coloca as movimentações estudantis com seus slogans tratados em uma questão no próprio Enem de 2012. E mais tarde a gente vai ter aqui também, tipo, a própria questão de gênero, ela é tratada em alguns momentos pelo Enem. Então percebam que o maio de 68, não somente o maio, né, mas o ano de 68 ele é muito importante na medida em que ele vai colocar questões que a gente discute até hoje, né? Então isso é muito importante que a gente perceba, isso não é um ano qualquer, talvez seja o ano mais importante do século XX. E aí, galera, percebam que na verdade vira e mexe, isso tá no Enem, tá? Então, galera, se você curtiu aqui o vídeo, você deixa o teu like aqui, se inscreve no canal, não esquece de compartilhar, porque isso dá uma relevância pra gente, a gente continua a fazer esse trabalho aqui. E eu espero que vocês estejam gostando. Semana que vem a gente vai falar um pouco sobre Síria, tá? Valeu, fui!